Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Piracicaba. São 8h14, nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e hoje recebendo em nossos estúdios o técnico de segurança do Sereste, o Alessandro Silva, e também o coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da FUMEP, o Eduardo Buoso. Primeiro, Alessandro, obrigado por atender o nosso convite, bom dia. Bom dia, muito obrigado, telespectadores. Bom dia, Eduardo. Bom dia, agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Prazer é nosso estar recebendo vocês por aqui, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã Piracicaba. Eduardo, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre este primeiro laboratório de ensaio de equipamentos de proteção coletiva da América Latina. Vamos abrir a nossa conversa falando principalmente qual que vai ser o objetivo desse laboratório e queria que você falasse um pouquinho sobre essa conquista, afinal havia uma grande espera, né? Sim, esse laboratório é uma luta longa, né, de trazê-lo para Piracicaba, né? Existe lá junto ao Ministério Público do Trabalho um procedimento promocional voltado a trabalho em altura, ou seja, os acidentes que ocorrem nas obras de construção civil principalmente, né? E para a proteção de trabalho em altura, existem várias tecnologias presentes para fazer essa segurança dos trabalhadores que ali estão. Dentre elas, utiliza-se redes de segurança que são similares às redes que você coloca na janela dos apartamentos. Só que ela tem um diferencial que é o principal, né? E tem que ser validado, né? Elas precisam fazer absorção de energia. E como eu garanto que essa rede vai fazer absorção de energia? Eu tenho que ensaiar, eu tenho que ter um laboratório para isso. No Brasil, ou seja, na América Latina, não tem nenhum laboratório credenciado para esse tipo de atividade. Somente na Europa, na Espanha e na América do Norte, Estados Unidos. Tá? Então, inviabiliza o uso dessas redes pelo custo da obrigação de revalidar as redes, que é uma obrigação por lei e é anual. Então, pensa o custo de mandar esse material para fora. Né? Então, a vitória de trazer isso para o Brasil vai viabilizar em muito essa nova tecnologia. E ela é muito eficiente e um custo interessante para a construção civil. Então, esse trabalho que nós conseguimos, né, está em fase de implantação ainda, porque é um convênio de repasse de verba gradual, né, nós vamos finalizar com essa parte de ensaio de rede. A pedra fundamental foi lançada no último dia 18, né? Qual é a previsão de conclusão para que esse trabalho já possa entrar em operação? Os ensaios de rede, propriamente ditos, porque esse laboratório não vai fazer só ensaio de rede, ele também vai fazer ensaio de guarda-corpo, né, provisório de obra, andaimes, né, linhas de vida, ou seja, os equipamentos de proteção coletiva que você utiliza em obras, né, na construção civil e demais segmentos. Para a questão de rede, nós temos uma previsão de até o final de 2024 tudo funcionando. Perfeito. Eduardo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão do laboratório. Eu queria trazer o Alessandro para a nossa conversa aqui. Alessandro, você que é técnico de segurança do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Recém-completados 20 anos, né? Eu queria que você primeiro situasse a nossa audiência. Qual que é o trabalho do Sereste? Quais são as suas atribuições? Tá. Primeiramente, né, o Sereste faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde, né, a nível nacional. E a gente aqui no município, da Prefeitura Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Então, dentro desses escopos, né, tem a equipe vive um espaço que é vigilância em saúde, onde tem lá, tem a zoonose, tem imunização, tem vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, tem vários serviços ao mesmo tempo. O Sereste faz a vigilância do ambiente de trabalho, onde está inserido o trabalhador. Tudo que envolve trabalho, né, seja na saúde, nas consequências, nos prazeres, o Sereste está envolvido, seja ele nos acidentes, como o Eduardo acabou de comentar. Esse trabalho do laboratório foi um senhor de 65 anos, que era cipeiro e tinha caído do 26º andar em 2014 aqui em Piracicaba, que a gente iniciou o trabalho. Então a gente começou lá naquele acidente daquele senhor, desenvolvendo esse trabalho para gerar prevenção no futuro. E também a gente atende, né, tem questões aí de suicídios no trabalho, transtornos mentais, Lerdort, né, o campo do trabalho é muito vasto. Né? A maioria da vida nossa a gente passa no trabalho. Então, tudo que envolve trabalho, o Sereste está presente. Alessandro, no ano passado, 2.538 trabalhadores morreram durante a jornada de trabalho no Brasil. E em parceria com empresas e entidades, foi criado o Comitê de Prevenção a Acidentes Fatais no Trabalho. Como que na prática ele funciona?
A gente está iniciando um espaço, né, como o Eduardo disse aqui, um espaço de construção de prevenção. Ele não é rápido, mas ele, dentro da sociedade, ele vai desenvolvendo sistemas, organizações, técnicas que podem, né, gerar prevenção no futuro. Um exemplo, assim, né, como o Eduardo disse, hoje o exemplo que o auditor do Fiscal do Trabalho, o Toninho, disse sobre a queda de altura, reduz praticamente aí quase 80% das quedas de altura, porque facilita o trabalho, facilita a aplicação, o custo é menor. Muitas técnicas, às vezes, evita as quedas de altura. Então, a maioria dos acidentes que está ocorrendo no trabalho com queda de altura, com esse trabalho, ele pode ser evitado. Só que a gente não vai contar, né? Porque a gente só conta a morte. Quando a gente salva vidas, a gente não conta. Então, trabalhar com a prevenção é que não ocorra a morte. Então, esse é o nosso trabalho e esse é o trabalho do comitê, trabalhando coletivamente. Eduardo, como é que a criação desse laboratório, aqui principalmente para a nossa cidade, deve afetar essa cultura de segurança no ambiente de trabalho aqui na nossa cidade? Então, desculpa. Não é só Piracicaba que será afetada, tá? Nós teremos uma vinda de tecnologia para Piracicaba, ou seja, todas as indústrias que trabalham nesse segmento terá Piracicaba como referência, né? E por viabilizar o custo da implantação, essa tecnologia deve se difundir muito mais do que já existe aplicado. E em aplicando, né, telas para proteção de obras, é como se você pensasse trabalhar em altura, porém todo o perímetro do local de trabalho vai estar fechado com tela. É como se já tivesse pronto o prédio, né? Então, como se eu já tivesse paredes. Então, o risco que representava trabalho em altura praticamente é minimizado, né? Você quase que elimina ele, né? Então você muda completamente a forma. Então o planejamento da obra já muda em função da tecnologia que vai ser aplicada, né? Junto com isso, nós estamos dentro da FUMEP reformulando o curso de Engenharia de Segurança para fazer uma gestão com uma visão mais prática, porque tem um laboratório lá dentro mostrando a aplicação disso, né? Então os alunos que vierem, né, tanto os alunos de Engenharia Civil, né, como os alunos de Engenharia de Segurança, terão uma vivência real do que é um equipamento de proteção coletiva. Seja ele rede, seja ele guarda-corpo, seja ele uma linha de vida ou qualquer outro tipo de equipamento que possa surgir. Nós também fazemos parte da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, traduzindo ou criando normas técnicas para facilitar, né, esse espaço de trabalho na construção civil. Ou seja, o que é uma norma técnica? É a consolidação de saberes para uso comum, né? Então, você pega a experiência de várias pessoas expertas na área, transcreve isso para uma norma e essa norma é de acesso para todos, né? Eduardo, a gente falou bastante aqui da questão de redes, falamos também sobre guarda-corpo. Existe alguma demanda reprimida por teste desses equipamentos de proteção na construção civil, que Piracicaba também vai atender? Como está funcionando essa situação? Então, por existirem apenas laboratórios fora do país, né, em função do custo, nós temos uma demanda importante, né, que é obrigação legal. Toda malha de rede instalada, ela tem um corpo de prova, na verdade são 3 corpos de provas que anualmente tem que ser ensaiado. E hoje isso é uma dificuldade para as empresas que utilizam a tecnologia. Com o funcionamento, hoje nós já temos condição de começar a fazer esses ensaios, né? Nós já temos equipamentos necessários para isso. Essa demanda deve ser equalizada, né? Então, isso daí nós prevemos, né, pelo menos uns 2 ou 3 meses de uma demanda grande de trabalho para começar a equalizar isso daí. Alessandro, tem estatísticas de número de acidentes de trabalho aqui em Piracicaba? Não precisa exatamente dar esse número, mas existem setores que são mais vulneráveis e eu imagino que deva ter aqueles acidentes subnotificados que não são de fato registrados. Isso acontece aqui na nossa cidade? A gente tem um sistema de vigilância de acidente de trabalho. Todos os acidentes que ocorrem, que vai para o pronto-socorro, a gente tem um registro, né, naquela primeira. Seja uma picada de escorpião, seja um prego, seja uma queda de altura, tudo isso é registrado. Seja no setor formal e no setor informal. A subnotificação pode existir, porque se eu der uma martelada no meu dedo, eu não vou para o serviço de saúde e não tenho registro, né? Mas os graves, normalmente, hoje é muito difícil não ser notificado. A imprensa é muito importante nisso, né? Porque está noticiando rapidamente, muito mais rápido que o serviço de saúde. Isso facilita o nosso trabalho. Dificilmente tem hoje subnotificação desse jeito. Não está disponível para a imprensa, porque os sistemas hoje
como são vários sistemas, eles estão migrando. Mas os casos estão chegando no serviço para a gente agir na atuação de prevenção. Mas é super importante a sua pergunta, né? Porque o mundo do trabalho tem o setor formal e o setor informal. Né? O setor informal é muito difícil para a gente chegar no sentido assim, como a gente chega num trabalhador no telhado, nas nossas casas, né, que seja informal, como a gente faz a prevenção desse trabalhador? Né? Quando você tem um setor empresarial que consegue desenvolver, é uma situação. Mas quando você não tem, para a sociedade, né, pode dificultar um pouquinho o trabalho. E o trabalho que o Du está falando aqui, que é da rede, né, ele pode facilitar até quem vai construir a casa, para ter mais segurança, para ter mais cuidado, nesse sentido. Ou mesmo com as crianças, né? Tem hora que a gente está falando aqui, mas a gente vê acidentes aí, literalmente, nos prédios, né? Criança caindo, outras questões que são super importantes. Então, não é só para a segurança do trabalho, é uma segurança da sociedade, e esse é um trabalho coletivo. Quando a gente pensa em acidente de trabalho, a gente imagina um trabalhador que cai de um prédio, uma peça que cai em cima de um funcionário dentro de uma usina, enfim. Todos esses tipos de acidentes são, de fato, quando a pessoa sofre algum tipo de lesão grave, ou, por exemplo, uma pessoa que precisa ir ao médico por um esforço de repetição é afastado, é notificado lá no sistema de saúde, isso também é acidente de trabalho? Sim, ele tem duas conotações, né? Você tem um acidente de trabalho e um adoecimento no trabalho. A Lerdort entra na cotação de adoecimento do trabalho, como transtorno mental. Né? Ontem a gente estava conversando, entrou muita gente com transtorno mental no serviço de acolhimento ontem. Né? Então a gente acolhe, atende, verifica se tem um potencial de ser relacionado ao trabalho, mas também tem o tratamento dessa pessoa, o cuidado, né? Tem muitas coisas envolvidas no campo do trabalho. Parece que o trabalho para a gente, né, é o momento da nossa vida. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, com a família, né, no primeiro momento, ou na aposentadoria. Então, o trabalho representa muito. Alessandro, o período em que a pessoa se desloca da casa dela para o trabalho e do trabalho para a casa, se acontecer alguma coisa, também é considerado acidente de trabalho? Tá, tem duas conotações aí, tá? Para a Previdência, né, tinha uma conotação que entrava com acidente de trajeto. Pode abrir a CAT, mas ela não tem uma punição para a empresa que foi retirado porque era um adicional do sistema de seguro da Previdência. Para nós, todos são acidentes de trabalho. Tá? Seja ele informal, formal, porque o sistema de saúde não discrimina o que é trabalho, no sentido assim, o percurso, tempo que a gente está disponível para o trabalho é acidente de trabalho. Um exemplo, né? Um ônibus de uns motociclistas que vão cortar cana, de corte de cana. Eles podem estar 2 horas indo para o trabalho, se acidentar no meio do caminho, né, ter um acidente muito grave, e pode não ser considerado acidente de trabalho, porque nesse momento, né, essa hora não é contada, né, para ele na questão trabalhista. Então vai ser uma briga jurídica gigante, mas para a gente foi acidente de trabalho, ele estava no deslocamento para o trabalho deles. O Eduardo, você comentou da ABNT que vai estar junto com vocês e tudo mais, mas tem o Inmetro também, né, que vai fazer parte do credenciamento desse laboratório? Sim, o grande diferencial desse laboratório, dentre os demais, porque o Brasil tem laboratórios, sim, né, mas é o credenciamento junto ao Inmetro, para ele ter a credibilidade internacional. Né? Então, esse trabalho junto ao Inmetro é um investimento importante, tá? A nível financeiro, né? E a nível documental, que vai fazer o diferencial. Né? Bom, não tem como a gente não tocar nesse assunto. A gente está falando de acidente de trabalho e nos últimos dias foi amplamente noticiado aquele acidente que aconteceu em São Paulo. Trabalhadores ficaram pendurados e um acabou morrendo. Não tem como a gente deixar de tocar nesse assunto. Qual a visão de vocês? É claro, tem uma linha investigativa, mas qual a visão de vocês a respeito daquele acidente? Por favor, Eduardo. Então, ali houve uma discussão, porque foi bem no período do lançamento da pedra, e aí nós tínhamos o auditor Antônio Pereira, ele estava no evento, então ele deu uma explanação para nós rápida, né? Porém, nós entendemos o que aconteceu. A empresa envolvida no acidente é uma empresa que tem uma política importante de segurança do trabalho. Tanto que nas imagens que você vê na mídia, você vê várias pessoas penduradas. Né? Ou seja, houve todo um processo de planejamento para execução de processo. O que aconteceu ali foi o quê? Colapsou a estrutura dimensionada para a atividade. Então, o erro ali está a nível estrutural, não de segurança do trabalho. Né? Então, o que está acontecendo hoje? Né? A dificuldade de você ter o quê? Projetistas, pessoas com qualificação para realmente fazer um projeto consistente a nível projeto e a nível execução. Não adianta você fazer um projeto bem feitinho e na hora de execução o cara economizar, por exemplo, em solda. Tá? Isso coloca em perigo
né, todo um sistema. E naquele tipo de atividade, não tem outra forma de você garantir a segurança dos trabalhadores se você não garantir que o sistema seja resistente para tudo aquilo que está acontecendo. Ou seja, a carga de vento, o peso da estrutura, as pessoas e os equipamentos que estarão, né, conectados àquilo que foi projetado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Mesma coisa aconteceu no acidente que nós tivemos aqui do anel viário nosso, né? Ali também morreram várias pessoas, mas eles morreram por quê? A estrutura colapsou. Então é um erro a nível projeto, né? Não é um erro de gestão de segurança. E na verdade, né, aqueles fatos que a gente não entende muito, porque morreram as pessoas que estavam conectadas ao cinto. Por quê? Ficaram presas à estrutura que afundou na água, né? Pensando nisso, ontem especificamente, nós tivemos na Associação dos Engenheiros de Piracicaba, com o CREA junto na discussão, para trazer cursos de requalificação, né, para os profissionais. Não só a segurança do trabalho, né, a nível de projeto. Quando nós falamos de gestão de segurança do trabalho, se você pegar a NR18, porque eu também sou engenheiro de segurança do trabalho do Sereste, tá? Eu trabalho no Sereste e também trabalho na FUMEP. E ela pede, a NR18, né, que é a norma que trata a construção civil, ela pede projetos. Então, eu vou fazer um projeto de gestão de segurança, o famoso PGR. Eu vou fazer um projeto de instalação de um canteiro de obra. Então, eu tenho que ter um projeto realmente para isso. Instalação provisória elétrica, tem que ter projeto, né? Segurança dos trabalhadores. Tudo gira em torno de projeto. E hoje, os projetistas, pelo menos a impressão que nós temos, né, não acompanharam a tecnologia, né? Eles ficam na mesma tecnologia de antigamente, né? Eles ainda estão utilizando madeira para a construção de estruturas, né? Então, vou concretar, eu faço todo o madeiramento. Hoje nós temos toda uma estrutura metálica com formas plásticas e assim por diante, muito mais rápido e seguro, mas ainda nós temos uma tecnologia antiga. Então, junto com a associação e junto com o CREA, a ideia é requalificar, né, pelo menos atualizar os profissionais hoje, né? Nós tivemos um acidente com óbito aqui em Piracicaba, né, durante a construção, no começo do ano, né, durante a construção de um galpão, né, na fase de construção de telhado. E como a NR18 pede projetos, nós pedimos o projeto do telhado, tá? E o engenheiro responsável perguntou, mas precisa de projeto? Isso para nós é assustador. Tá certo. Eduardo, obrigado pela participação aqui com a gente. Okay. Eu que agradeço. Obrigado também, Alessandro. Muito obrigado a oportunidade. Nós conversamos aqui com o Alessandro Silva, que é técnico de segurança do Sereste, e também com o Eduardo Buoso, que é coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da FUMEP. Agora são 8h31. Jovem Pan News Piracicaba. 99,5. Aconteceu. Está na Jovem Pan News. Você conectado com a informação.